Olá, estamos muito felizes por você estar assistindo ao vídeo de hoje. Acreditamos que há uma palavra para você na mensagem de hoje e que sua vida será grandemente transformada. Encorajamos você a assistir a este vídeo até o final, pois temos algumas orações poderosas no final da mensagem que irão fortalecer a sua fé e lhe dar a graça para alcançar os resultados que a palavra de Deus proporcionará. Deus te abençoe e aproveite a mensagem de hoje. Você já experimentou situações desafiadoras às vezes? Já sentiu tanto medo que se perguntou se sairia como vencedor em uma situação? A escuridão ao seu redor às vezes é tão intensa que apaga a luz dentro de você. No mundo, o medo é um fenômeno natural. É tão real que pode ser explicado, e há um nome para quase qualquer tipo de medo. Fobia é a palavra usada para descrever um tipo irracional ou excessivo de medo. Há o medo do fracasso, o medo de altura, o medo de dinheiro e até o medo de se apaixonar. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos medos que existem no mundo. Independentemente de quanta ênfase o mundo dê ao medo, deve interessar a você, como cristão, saber que o medo nunca deve ser algo que você aceita em sua vida. Mesmo quando você sente medo, não deve andar por ele, porque, como cristão, andamos pela fé. Não andamos pela visão, nem pelos sentimentos, nem pelo medo, mas apenas pela fé. Pode parecer agradável ouvir isso, que o cristão não deve andar pelo medo, e você pode até ter ouvido falar de cristãos que foram capazes de realizar coisas grandiosas pela fé. Mas se você está se perguntando se é possível para você, como posso experimentar a ausência do medo? Quero que você saiba que é possível. É a palavra de Deus e a promessa de Deus para você, e, pela sua graça e com a ajuda do seu Espírito, você pode andar e viver acima do medo. O medo pode ser muito limitante, e é por isso que parte das coisas das quais somos libertos quando recebemos o dom da salvação é o medo. Existem muitas razões pelas quais você pode ter sentido medo em algum momento. Pode ter sido por causa da incerteza, de uma experiência passada ou de uma ameaça ao que você está acostumado. Mas, em última análise, acredito que a maior razão pela qual as pessoas permitem o medo é que elas não estão cheias de esperança ou confiança no amor de Deus. Portanto, o oposto de não andar no amor e não estar cheio de amor é o medo. A fé funciona pelo amor, e a ausência de amor equivale à ausência de fé. Na epístola do apóstolo João, ele disse em 1 João capítulo 4 versículo 8, "No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor." O medo traz tormento, traz pensamentos persistentes sobre coisas que poderiam ou não acontecer, e os projeta de uma maneira que está completamente fora da vontade de Deus. Quando você permite o medo, perde de vista o que Deus pode fazer e já fez por você. A atitude do cristão em relação à vida deve ser de fé, não de medo. Temos o Espírito de Deus em nós, e Deus é amor, e o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Portanto, não devemos viver como escravos do medo. Se você é alguém que constantemente luta contra o medo, quero que você saiba que é absolutamente possível viver acima do medo. Hebreus 13 versículo 5 diz, "E seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei." Para que possamos dizer corajosamente, "O Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que o homem possa fazer-me." 2 Timóteo 1 versículo 7 diz que Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Deus não nos pedirá para fazer algo que seja impossível ou que Ele próprio não possa fazer. Portanto, Deus nos instrui a não viver no medo, porque Ele está ao nosso lado. Ele nunca nos abandonará nem nos desamparará, e Ele nos deu o seu próprio espírito, um espírito de amor, de poder que é coragem e de uma mente sã, uma mente que compreende plenamente e entende a vontade de Deus. Uma vez que temos o Espírito de Deus em nós, não temos um espírito de medo, e essa consciência deve ser a base sobre a qual vivemos acima do medo. O medo surge como resultado da falta de fé, um estado de não acreditar no poder de Deus, especialmente, em seu amor e disposição para agir em nosso favor. Aqueles que têm medo são assim porque carecem de fé. Quando nossos corações são cobiçosos, somos mais propensos a ter medo, porque olhamos para as coisas que não temos em vez daquilo que temos. Então, ficamos propensos a perder de vista e esquecer a benevolência de Deus. A pessoa que coloca seu coração em Deus será mantida em paz perfeita e sem medo, porque ela compreende que,
possa ela ver ou não, Deus está trabalhando em seu favor e só tem planos bons para ela. Muitos crentes, embora tenham sido libertados do espírito do medo, ainda permanecem no medo e tateiam na escuridão, deixando o medo impedi-los de cumprir o propósito de Deus para suas vidas. Mesmo que tenhamos recebido um novo espírito, podemos continuar a viver no medo quando não exercitamos nossas mentes para entender nossa nova identidade e não nos treinamos para ser conscientes da nova identidade que recebemos. Nós cedemos àquilo que se torna mestre sobre nossas vidas. Se cedermos mais ao medo, então, mesmo que tenhamos confessado a salvação, permitimos que o medo, que na verdade é pecado, domine nossas vidas. E aquele que faz isso está condenado, pois não age com fé, porque tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, versículo 23. O medo é pecado, e o propósito do pecado é nos afastar do caminho que agrada a Deus. Enquanto Neemias estava construindo o muro, uma notícia falsa foi trazida, o que teria grandes tendências de impedir o trabalho de continuar. Mas, pelo espírito de discernimento, ele pôde perceber que a notícia era falsa e desvendar a intenção por trás dela. Neemias 6, versículo 11 ao 14. Ele disse: "E devo fugir como um homem como eu? E quem, como eu, iria para o templo para salvar a própria vida? Eu não vou entrar." Percebi que Deus não o havia enviado, mas que ele estava pronunciando esta profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado para me amedrontar e me fazer pecar. Eles queriam ter motivo para fazer uma má reportagem contra mim. Ó meu Deus, lembra-te de Tobias e Sambalate, de acordo com as suas obras, e também dos profetas Noadias e dos outros profetas que queriam me intimidar. Quando enfrentamos desafios, não importa o quão tentador seja ceder ao medo, devemos andar pelo Espírito de Deus e viver acima dos planos do inimigo para nos impedir com base no medo. Deus não quer que sejamos medrosos, porque o medo é viver em negação da capacidade de Deus. No livro de Apocalipse 21, versículo 8, o apóstolo João faz uma lista daqueles que não participarão do reino de Deus, dizendo: "Mais os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte." Um teólogo chamado James Barton Kaufman, falando em relação a esta passagem em seu comentário sobre o livro de Apocalipse, disse: "Mas não é do medo natural e da timidez que João fala, é da covardia que, em último caso, escolhe o eu e a segurança antes de Cristo." O objetivo final do medo é manter nossos olhos apenas em nós mesmos, em nossas fragilidades, nossas fraquezas e insuficiências. Quando damos espaço para isso, não conseguimos agradar a Deus nem andar intimamente com Ele. É a fé que agrada a Deus e que será recompensada por Ele. Portanto, devemos considerar Deus e Sua palavra para nós em mais alta estima, para que não demos espaço ao medo em nossas vidas. O medo também pode ser muito contagioso e tem a tendência de se espalhar como uma praga, e é por isso que nunca devemos nos permitir ser escravizados pelo medo. O medo pode impedir uma geração inteira de entrar no cumprimento do propósito de Deus. Querido filho de Deus, não tema nem se desanime, pois Deus o sustentará e lhe dará a vitória por sua mão direita. Quero orar por você que ficou até aqui no vídeo. Pai, agradecemos por este dia, agradecemos porque temos ousadia em relação a Ti, a ousadia de Te chamar de Pai, a ousadia de Te chamar de nossa rocha de ajuda, porque é isso que Tu és. Obrigado pelo lembrete que recebemos em Tua palavra hoje de que não somos mais escravos do medo. Senhor, reconhecemos que o medo é pecado e, uma vez que fomos traduzidos do reino das trevas para o reino de Teu amado Filho, então não estamos mais presos pelo pecado. Somos livres para viver e experimentar Teu amor. Obrigado, Jesus. Hoje, Senhor, pedimos, em primeiro lugar, por Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós por todas as vezes em que perdemos de vista aquilo que estavas fazendo e a Tua ajuda, porque estávamos muito focados em nossa dor. Perdoa-nos, Senhor. Arrependemo-nos hoje da nossa incredulidade e comprometemo-nos a manter os nossos corações firmes em Ti, porque é onde há paz perfeita. Pai, também declaro liberdade sobre o Teu povo hoje. Senhor, de qualquer maneira que a fé esteja sendo prejudicada em suas vidas, seja pelo pecado, pelo vício, pela companhia errada ou pelo fato de ainda não terem descoberto o propósito para as suas vidas, Senhor, eu declaro liberdade sobre o Teu povo hoje. Senhor, a Tua paz enche os seus corações e as suas vidas.
Tu estás quebrando as correntes da escravidão, estás arrancando mentalidades limitantes e estás enchendo-os com a confiança de que precisam para enfrentar a tua vontade para as suas vidas. Senhor, se por causa da nossa confissão de medo e por vivermos no medo, causamos que outros saíssem da tua vontade, pedimos o teu perdão, Senhor. Não queremos ser como aqueles homens que trouxeram medo ao acampamento dos israelitas e os impediram de herdar a terra prometida. Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a ser pessoas que inspiram fé nos corações dos outros e encorajam os outros a seguir o caminho que tu traçaste para eles. Obrigado, Jesus. Senhor, também oro pelas famílias que estão passando por tempos difíceis nesta temporada, famílias que podem estar sob a pressão de se desintegrarem e famílias que perderam de vista a tua ajuda e fidelidade. Oro por essas famílias para que lhes deis novos motivos para confiar em ti. Oro para que ajudes cada uma delas a começar a responder ao teu chamado para andar pela fé e não pela visão, por causa da fé. Senhor, permita que essas famílias experimentem uma renovada esperança para o futuro e uma restauração divina. Obrigado porque fizeste todas as coisas belas. Porque nos encheste com o teu espírito de fé, amor e poder. Pelo perdão pelas vezes em que carecemos de fé. Por tudo o que fizeste por nós. Damos toda a glória a ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado por ficar até aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem você acredita que precisa ouvir esta mensagem.